O que o jornalismo pode fazer para o bem das pessoas? Para Jennifer, informar e ensinar. Para saber a notícia do dia, alguma proposta de alguma coisa, inscrição. Porque hoje em dia muitos jovens estão parando de estudar, coisas que poderiam incentivar os alunos a querer estudar mais, aprender mais as coisas, ter um futuro mais pela frente. Heloísa também não gosta de notícias violentas. É necessário ter um meio termo para não ficar tão violenta assim, então ficar até meio chato. A gente acaba ficando até meio desesperançoso de só ficar vendo isso na TV. Esse tipo de assunto que aborrece as jovens faz parte do jornalismo tradicional. O doutor em comunicação, Edivaldo Pereira, vê isso como um problema. Aquela função que se imaginava do jornalismo trazer conteúdo negativo como forma de criar indignação e provocar que as pessoas tomem atitudes e ajudem a transformar a sociedade para melhor, ela acabou dando um tiro no pé, porque com o excesso de conteúdo negativo, o que se causa na população é uma letargia. A pessoa fica cansada de ver tanta notícia negativa e se afasta. Cauã vive esse afastamento. Ele tem 18 anos, prefere trocar a dura realidade dos noticiários pelos desenhos animados. Tem muita violência, né? Só passa coisa de assalto, esses trem. Acho que não me interessa muito não, só saber quem morreu, não sei o que assaltou. Dá até medo de sair na rua tem vez, né? Porque ainda mais quando é no setor da gente. O que você gosta de ver? Eu assisto mais desenho, né, mano? Passa uns desenhos lá e eu fico lá assistindo. Esse olhar negativo atrapalha a construção de uma sociedade melhor. Todo o processo de comunicação provoca um efeito e está contribuindo para a sociedade se direcionar num certo caminho ou no outro. Então, quando você tem só notícias de cunho negativo, uma quantidade muito grande, isso acaba causando nas pessoas um estado delas ficarem estagnadas e não transformarem a capacidade de percepção do mundo delas. Se por um lado o modelo tradicional de comunicação dá ênfase nos problemas, há uma nova proposta, o chamado jornalismo construtivo. Não basta dizer que o trânsito é caótico, por exemplo. É preciso dar alternativas de mobilidade urbana, como bicicletas e um transporte público que funcione. Para o Juan Lucas, é preciso informar e educar. Para o meu dia a dia, e não só o meu, acredito que a televisão hoje ela deveria fornecer mais projetos culturais, mais projetos que voltassem para a educação, principalmente. Por que a educação, Juan? Porque a educação, ela hoje ela é a formadora do ser, a formadora da consciência, né? Ela é o primeiro contato que a gente tem com a nossa própria identidade, a forma com que a gente reforça a nossa própria identidade também. O doutor em comunicação Guilherme Lucian entende que o jornalismo tem uma função pedagógica. É como se fosse assim um modo de enxergar a realidade que seja mais cuidadoso, que seja mais prospectivo, que seja mais humano, que seja mais solidário em relação à própria conservação da cidadania, em relação à própria conservação da coisa pública, né? E entender que o propósito do jornalismo que a gente faz hoje, ele não é só informativo, ele também pode ser educacional. Hoje, dia 5 de julho, é uma data importante. Em 1942, Goiânia recebia o seu batismo cultural. E naquela época nascia a razão social do Sistema Sagres de Comunicação, a Rádio Clube de Goiânia. As tradicionais ondas do rádio que transmitiram ao longo de 8 décadas acontecimentos relevantes se conectam com outras formas de comunicação, como a TV e a internet, tendo como bússola 2 instrumentos importantes para a construção de um mundo melhor, a educação e a sustentabilidade. Pensar em educação, que é o exercício de aprender, é o exercício de ensinar, com a sustentabilidade, que é olhar para o meio ambiente, é olhar para o ambiente que a gente está envolvido, eu acho que são elementos cruciais para esse novo pilar dentro dessa proposta de um jornalismo construtivo,
de um jornalismo que pensa na solução dos problemas e não só apontando os problemas. O Brasil vive uma crise econômica, mas também de ordem política. O jornalismo construtivo também serve como reflexão para o tempo presente. Essa perspectiva, essa postura construtiva, ela está tentando inaugurar no tipo de jornalismo que a gente já faz no presente, um novo tipo de ancoragem ética, né? Que trata justamente dessa espécie assim de antecipação comunicacional desse destino humano, né, para poder formar uma consciência crítica de cidadãos que sejam capazes de se emancipar a tudo aquilo de ruim que acontece atualmente na nossa sociedade, né? E que isso também depende de uma reflexão sobre o presente. O jornalismo construtivo pode ajudar na transformação da sociedade e no combate às desigualdades. É uma coisa extremamente ruim para a sociedade como um todo, porque esses profissionais têm de entender que todo o processo de comunicação provoca um efeito e está contribuindo para a sociedade se direcionar num certo caminho ou no outro. Então, quando você tem só notícias de cunho negativo, uma quantidade muito grande, isso acaba causando nas pessoas um estado delas ficarem estagnadas e não transformarem a capacidade de percepção do mundo delas.